Olá, você já ouviu falar sobre AWS? Meu nome é Caio Gomes, engenheiro de software, e se liga que hoje a gente vai aprender sobre computação em nuvem. Mas primeiro, o que é computação em nuvem? Bom, nada mais é do que você alugar serviços de máquinas em algum lugar que você não sabe onde é e utilizá-los, que eles são providos por alguma empresa, e dessa forma você não precisa gerenciar servidores ou se preocupar se faltou energia na sua região. A AWS é um grande provedor de serviços, onde você vai encontrar serviços extremamente simples, como alugar uma máquina virtual, até serviços extremamente complexos, como serviço de reconhecimento de fala. Então, se liga aí que até o final do vídeo a gente vai entender os principais serviços e como não ter surpresas na sua fatura. Vamos compreender como é que funciona a AWS. A AWS é dividida em vários serviços. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles agora. O primeiro serviço que a gente tem que falar é o EC2. O EC2 é o mais simples de todos e é basicamente você alugar uma máquina e pagar pelas horas utilizadas, igual a como era no Lan House. Criar uma instância de EC2 é extremamente simples. Você basicamente vem no painel, escolhe para iniciar, seleciona o sistema operacional que você vai utilizar, seleciona o tamanho de disco, quantidade de CPU que você vai precisar e manda construir. Alguns detalhes, como as redes que você vai utilizar, você não precisa se preocupar no começo. Uma outra informação interessante sobre as instâncias de EC2 é que elas têm um espaço em disco. E existem vários tipos de espaço em disco. E você vai ser cobrado por isso. Então, sempre que você utilizar algum serviço nesses provedores de nuvem, tome muito cuidado com o que você vai ser cobrado, porque alguns desses preços eles podem crescer muito e muito rápido. As instâncias de EC2 elas são extremamente simples e extremamente interessantes, mas existem outros serviços que servem para outras coisas. Quando você começar a construir sua aplicação, você vai precisar logo de um banco de dados. A AWS oferece isso de um jeito simples. Você basicamente tem dois tipos de banco de dados. O primeiro é o RDS, que é um banco de dados que você paga pela quantidade de tempo de uso e por instância. O que isso significa? Você vai provisionar o banco de dados SQL e ele vai ser cobrado pelo quanto de tempo aquela instância está funcionando. Outra opção é o DynamoDB, que é um banco NoSQL provisionado que funciona com documentos. A forma que os bancos funcionam, ela é diferente, mas não é o objetivo desse vídeo. Se vocês quiserem, deixa o like e comenta pedindo. Criar uma instância desses bancos é tão simples quanto criar uma instância na C2. Você basicamente vai na interface, clica criar e já está provisionado. O outro serviço extremamente importante é o S3. O S3 é basicamente um serviço de armazenamento, onde você consegue colocar suas imagens, seus vídeos, seus assets para suas aplicações e eles vão estar disponíveis para todas as suas máquinas utilizarem em qualquer serviço na AWS. Mas um detalhe extremamente importante, a AWS ela funciona por regiões e zonas, ou seja, você tem todo o mapa do mundo disponível para os serviços da AWS e dependendo de onde você coloque, aquele mapa vai ter um tráfego maior ou menor para a região que você está provisionando. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das regiões mais próximas é São Paulo. Então você consegue colocar os seus serviços em São Paulo e ter um tempo de resposta muito menor, mas os preços eles variam. Isso depende muito do seu caso. E você já deve ter ouvido casos como o da Netflix, que quase nunca cai. E isso é possível porque eles rodam os serviços deles em várias regiões. Então quando acontece um erro, e isso acontece, eles conseguem redirecionar o tráfego de uma região para outra. E isso faz com que o serviço deles esteja sempre disponível. Vale lembrar que isso está disponível em praticamente todas as provedoras de nuvem. Estamos falando da AWS basicamente por uma escolha. Se vocês quiserem um vídeo de outras provedoras, deixa o like e comenta. Mas voltando para o assunto do vídeo, não adianta falar sobre computação em nuvem sem falar sobre a palavra da moda, serverless. O que é isso? Serverless nada mais é do que um serviço que você não precisa se preocupar com onde ele está rodando. Vale um adendo, esse não se preocupar, ele vai até um certo nível. Quando você começa a se aprofundar nas aplicações, você vai ter que se preocupar sim. Então você consegue ser cobrado exclusivamente pelo tempo que seu serviço está sendo executado. Vamos compreender por que eu acho que esse serviço
é o melhor para a grande maioria das aplicações pequenas. Quando a gente trabalha com serverless, a gente vai se preocupar basicamente com 3 serviços. O primeiro deles são as funções, são as unidades computacionais. É como se fosse o EC2, mas você é cobrado só pelo que você usa e só o que você usa mesmo. Porque quando você recebe uma requisição, a sua função lambda, ela inicia uma máquina virtual por baixo dos panos, você começa a executar aquela função e quando ela morre, você não é mais cobrado. Vamos entender como isso acontece. Existe um serviço que chama CloudWatch, que ele serve para trazer logs das suas aplicações. Então, nós podemos observar aqui uma das funções que eu tenho rodando. Você vai ver nessa linha embaixo esse Build Time Duration. Isso basicamente é o tempo que você foi cobrado. Então, quando você somar o de todas as suas funções executando, é o tempo pelo qual você vai ser cobrado de execução. Isso pode sair muito barato ou muito caro, principalmente porque você não precisa de uma equipe de infraestrutura para o seu projetinho poder escalar para 0 e escalar para 1 milhão. A segunda coisa que a gente tem que se preocupar é sobre bancos de dados. As opções de bancos de dados nesse caso, elas são as mesmas, RDS e DynamoDB. Você vai encontrar muita referência sobre o DynamoDB, porque ele é um banco que ele é feito para ser escalável. Então você não precisa se preocupar com quantas funções estão acessando, quando elas vão acessar, ou se alguma operação que você vai executar vai travar a sua operação. O terceiro serviço que a gente fala, quando a gente vai falar sobre isso, é sobre as filas. Por que as filas são tão importantes? Bom, as funções lambdas, elas podem ser trigadas por uma série de serviços. Um deles é uma requisição HTTP, que é a grande maioria desses casos. Essa requisição HTTP vai iniciar sua lambda e você vai começar uma operação. Mas e se sua operação ela for tomar muito tempo? Você vai deixar o seu cliente esperando muito tempo para alguma coisa que ela não precisa ser bloqueada? Não. Você pode responder o seu cliente, jogar uma requisição numa fila e ela vai ser consumida daqui a algum tempo. Então, imagine que você tem que gerar uma imagem para poder postar daqui a 5 minutos no seu blog. Você não precisa que aquele seu serviço fique esperando 5 minutos até que você responda para alguém. Então, o que você pode fazer? Você pode dizer, recebi a mensagem que você quer que eu gere, e você pode colocar de lado para gerar essa imagem com o tempo. E quando o texto estiver disponível, o usuário pode chegar lá e falar, ok, agora eu preciso daquela imagem daquele texto. E ela vai estar disponível ou não. Isso é uma mudança de paradigma quando você começa a trabalhar com aplicações distribuídas. Mas não é o tema desse vídeo, vamos deixar para um próximo momento. O próximo serviço extremamente importante é o CloudWatch. É nele que você vai conseguir informações sobre o tempo de duração que suas aplicações estão rodando ou sobre logs que estão sendo executados sobre suas aplicações. Dessa forma você consegue debugar suas aplicações, entender o que está acontecendo e você consegue saber, no caso das lambdas, o tempo que você está sendo cobrado. Uma vez que você sabe essas coisas, você vai se preocupar com uma outra informação extremamente importante: os alarmes de CloudWatch. Por que isso é extremamente importante? Bom, há algum tempo atrás eu fui cobrado mais de R$300 porque eu ativei um serviço que eu não sabia. E quando você vai observar no momento, isso pode ser bem caro. Então, eu recomendo que a primeira coisa que você faça quando você vai utilizar a AWS para experimentar e tudo mais, você vai ter o Free Tier. O Free Tier é uma quantidade de serviços que você pode utilizar por mês que não vai lhe custar nada. Então, eu recomendo você ativar um alarme do CloudWatch da seguinte forma: você acessa o menu, você vai em alarmes, você ativa os alarmes e você vai conseguir receber uma notificação por e-mail caso sua conta ela passe de 50 centavos de dólar ou $1, que hoje em dia vale 700 milhões de reais. Então, não deixe esse tipo de coisa acontecer. A primeira coisa que você deve fazer é criar uma conta. A segunda coisa é ativar o alarme do CloudWatch. Se liga nos próximos vídeos, deixa o like, que isso ajuda bastante. Deixa os comentários e a gente vai se vendo numa próxima. Tchau!